Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, finalmente chegamos nela, a sexta-feira. Aqui em Porto Alegre, uma sexta-feira que está fervendo, mas não é fervendo de notícias, é de calor mesmo. Está mais de 40 graus hoje aqui na capital dos gaúchos, que nessa época do ano é chamada oficialmente de Forno Alegre. Mas todo ano é assim. Mas vamos lá, gente. Como tem sido costume a partir do início desse ano, na sexta-feira nós fazemos aqui um resumão semanal do que nós destacamos nos dias anteriores e depois tratamos de algumas coisas mais inusitadas e até, por que não dizer, engraçadas que acontecem no Brasil e no mundo. Então vamos começar. Na segunda-feira, o Fora de Curva deu um destaque muito forte à ascensão da China no comércio exterior. Não é só porque o país oriental é atualmente o maior exportador do mundo, mas é o país com o qual o Brasil tem as relações comerciais mais intensas. Mas o que também nós destacamos na segunda é a prática chinesa, usada especialmente na África, de fazer o que se chama de armadilha da dívida. Em resumo, empresta dinheiro de uma maneira mais fácil, só que os juros são mais altos, o prazo mais barato, e quando um país que são dívidas públicas não conseguem pagar, os chineses vão lá e pegam os direitos sobre o ativo no qual o governo, no caso, investiu. Em Sri Lanka, por exemplo, em 2017, eles pegaram um porto, 70% dos direitos do porto, e estão fazendo o que querem lá. Parece que, inclusive, deixando sua marinha de guerra estacionada naquele local estratégico do mundo. Mas o investimento mais forte deles nesse tipo de empréstimo é na África abaixo do Saara. Isso aí a gente vai ter que tomar cuidado, que pode dar repercussões, se não daqui a alguns anos, agora mesmo em 2022. Já na terça-feira foi divulgado o IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira, com 10,06% para 2021. Sim, é a maior variação de preços desde 2015, e aí começaram a procurar culpados, especialmente o governo federal. Mas nesse caso, gente, eu deixei muito claro que a inflação que teve no Brasil também teve no resto do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá e vários outros países também tiveram inflações recordes em função dos problemas derivados da Covid, a alta dos preços dos alimentos, o problema dos fretes navais e também não dá para deixar de colocar nessa sopa de razões a questão da alta do dólar. Aqui no Brasil, a inflação foi um pouco maior do que nos Estados Unidos, mas isso aconteceu em função da instabilidade política interna no nosso país. Todo mundo reclama de todo mundo, ninguém procura achar um senso, mas sim simplesmente buscar o poder para fins corporativos, não para fins de gestão do Estado, e essa instabilidade gera uma desvalorização da moeda nacional real. Então, isso também provoca inflação no mercado interno e está explicada a situação. Não existe um culpado para a gente apontar o dedo. Tu é o culpado. A culpa é de um contexto. Fim. Isso que nós tratamos na terça-feira. Já na quarta-feira, para a gente não ser tão dramático assim, eu fiz uma análise aqui no Fora de Curva que, mesmo com essa alta de preços de 10,06% no ano passado, existiram sim produtos que ficaram mais baratos. Dentre eles, o arroz, o feijão, que foram os vilões da inflação de 2020, além de algumas carnes, como carne de porco, alguns peixes e até a capa de filé. Também na quarta-feira eu alertei, olha, combater a inflação não é só ficar bravo porque a conta do supermercado está mais cara, mas sim buscar diminuir ou evitar o consumo daqueles produtos que subam além das expectativas, além do razoável e que a gente não necessita tanto no dia a dia. Já no Fora de Curva de ontem, eu destaquei um estudo bem interessante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde mostra que o brasileiro é o sujeito que menos confia nas suas instituições e até nas pessoas à sua volta. Essa falta de confiança é muito menor também na América Latina e no Caribe do que no resto do mundo. No nosso continente, a melhor situação de confiança está no Uruguai, que é em torno de 20 e poucos por cento, do Brasil é 4%, enquanto
Nos países desenvolvidos, esse percentual supera os 40%. E isso, como eu expliquei na edição de ontem, é um dos fatores fundamentais para se obter um desenvolvimento efetivo de uma sociedade. Se eu não vou confiar no meu vizinho, não vou confiar no governo, não vou confiar nem no meu familiar, como é que eu vou construir alguma coisa? Só se for sozinho, e a gente sabe que isso é inviável. E a conclusão dessa reflexão que eu fiz ontem ficou mais ou menos com a ideia de que a nossa Constituição, onde tem a base dos princípios éticos que todo brasileiro tem que seguir, é inadequada para a nossa realidade. E hoje, gente, é sexta-feira, mas eu só vou destacar uma coisinha rápida da área de economia, que é para não perder a lógica de um raciocínio que eu venho desenvolvendo ao longo de toda a semana. É que algumas horas atrás o IBGE divulgou os resultados do varejo brasileiro em novembro. E seguindo aquela lógica de mostrar o desenho dos gráficos, olha um novo aí. E fica claro pelos anos de 2017, 18 e 19 que existe, sim, um padrão sazonal de vendas que virou de ponta cabeça em 2020 por causa da pandemia. Então olha só a loucura que foi 2020. Por causa do isolamento social, simplesmente as vendas despencaram entre março e abril. E lógico, quando as lojas começaram a reabrir, o comércio voltou a bombar acima de qualquer expectativa, porque a base de comparação era ridícula. E isso sim reflete agora em 2021, como nós podemos analisar por essa ilustração. A surpresa ficou por conta do que? Em novembro, as vendas do comércio ampliado, que inclui aí material de construção e veículos, cresceu 6% praticamente, 5,96%, frente a outubro, o que é um percentual acima do que os analistas esperavam. Na verdade, normalmente o comércio entre novembro e outubro cresce menos que isso. É um resultado positivo sim, apesar de persistir ainda uma queda de 2,9% em relação a novembro do ano passado, e esse crescimento de novembro frente a outubro está sim muito relacionado à alta do emprego no curto prazo. O que pode acontecer, e aí sim que vai ser extremamente positivo para a economia brasileira, para as previsões do início de 2022, é ser as vendas de dezembro em relação a novembro, que na nossa vida real já estão consolidadas, mas as estatísticas demoram um pouco para calcular isso. Mas se essas vendas crescerem 17%, o que não é algo raro, porque aí tem Natal, tem festa de final de ano, isso vai significar que o comércio varejista do Brasil vai estar novamente alcançando um crescimento real em relação ao mesmo período do ano passado. E a tendência disso, gente, se evidentemente não ocorrer nenhuma barbeiragem de erro humano na economia nos próximos meses, isso vai fazer com que as vendas do varejo se consolidem de forma positiva no decorrer de 2022, e isso é muito bom. Então a conversa, diríamos assim, mais ortodoxa da sexta-feira ficou por aqui, e agora vamos para as novidades mais inusitadas. A primeira tem a ver com o nosso coração, mas não é a parte romântica. Tem muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo que têm uma coisa que nós chamamos de espírito de porco. Aquele cara que faz sacanagem para se divertir, dá risada, dá desgraça alheia, enfim, é o espírito de porco. Mas vocês já ouviram falar de alguém com coração de porco? Para o bem ou para o mal, essa pessoa agora existe. É um sujeito de 57 anos que passou por uma cirurgia na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, onde tiraram o coração dele que estava depauperado, tadinho. Não sei qual foram as decepções amorosas do cara, mas colocaram um coração geneticamente modificado de porco. E a grande novidade é a seguinte: funcionou. O cara está vivo e, em princípio, ainda não sofreu rejeição. Pessoal, isso é um baita de um avanço na medicina. Se vocês pegarem a lista das pessoas no Brasil, por exemplo, que estão esperando transplante e não conseguem, porque coração humano não é uma coisa muito disponível por aí, essa solução, que é um baita de um avanço, mas provavelmente vai ser uma tecnologia que os países vão dominar nos próximos anos, em poucos anos, eu diria 3 deles, vai solucionar
uma das principais causas de falecimento no mundo, que é as doenças coronárias. Então, começamos o Fora de Curva de sexta, nas partes inusitadas, com uma notícia muito boa, principalmente para aquelas pessoas, das quais eu me incluo, que já estão em plena segunda metade da vida e têm gana de viver muito mais do que o nosso corpo biológico está oficialmente preparado. Mas agora, um estudo interessante sobre o nosso passado foi feito na Universidade de Exeter, na Inglaterra. É um pesquisador chamado Oliver Creighton. Ele começou a pegar fósseis de cavalo da época medieval e descobriu uma coisa. Vocês se lembram daqueles contos medievais de cavaleiros com armaduras, fazendo cruzadas, ou combatendo em grandes duelos? Os cavalos grandes, imponentes. Mentira! Segundo os estudos desse cientista Oliver, esses cavalos medievais tão grandiosos eram tampinhas. Eles tinham abaixo de 1,48 m de altura. Então eu vou pensar o seguinte: imagina um super cavaleiro com armadura, toda aquela coisa, sentado num cavalo de 1,48 m, que é o tamanho de um burro, é o tamanho de um pônei. Conclusão, pessoal: os nossos antepassados medievais também eram tampinhas. Então, se eles estivessem hoje para mostrar sua nobreza, seu cavalheirismo e suas técnicas de batalha, qualquer um de nós aí, com uma altura média brasileira, dava uns peteleco no moleque e estava resolvido o problema. Mas saindo agora da Idade Média e chegando em 2022, só que não aqui no Brasil, vamos lá para o Canadá. Eles estão com um bruta problema, pessoal. As pessoas não querem se vacinar contra a Covid. E não tem como forçar eles a fazer isso. Tentaram várias técnicas, várias formas de persuasão e nada. Eu não estou dizendo aqui o que é certo ou errado. Eu estou pegando uma questão prática. E a questão prática deles qual foi? Baixaram uma norma na qual as pessoas que não tivessem vacinadas não poderiam comprar bebida alcoólica ou maconha, que lá é liberado. Vocês não imaginam o que aconteceu. A intensidade de vacinação depois dessa regrinha baixada pelo governo subiu 300%. Pelo jeito, naquele que é o segundo maior país do mundo, os maconheiros e os pinguços têm uma forte representatividade na sociedade. E agora, saindo do segundo maior país do mundo, que é o Canadá, indo para o terceiro, que é a China, olha só que coisa maluca aconteceu lá. Os chineses agora estão passando por uma nova fase da pandemia do coronavírus, como aqui no Brasil. Mas lá, com o Estado forte, eles são mais radicais, eles mandam, as pessoas têm que obedecer, senão seja o que Deus quiser. E eles determinaram um lockdown total numa cidade chamada Zhengzhou, no leste da China. Mas, como nós sabemos, as histórias entre os poderosos e as pessoas comuns correm muitas vezes de forma paralela. E aí teve uma menina, uma jovem, que começou a se comunicar com alguém pela internet e resolveu fazer o que se chama de encontros às cegas. Ela foi na casa do rapaz com o qual ia se encontrar, sem conhecer ele, e pimba, baixado o lockdown, ela não podia sair. Então, a moça está presa na casa de alguém que não conhece. Olha o radicalismo da situação. Será que não existe uma forma de habeas corpus para essa menina voltar para casa? Imagina se os dois não se derem bem. Situação dramática. Mas, por outro lado, existe gente com muito conhecimento que não tem mais o que fazer. Imagina você estar na sua casa ou estar no laboratório da sua empresa, da universidade. Não tem o que fazer, está um calorão, como está aqui em Forno Alegre. Então, fazer uma coisa diferente. Pegam um aquário, colocam rodas no aquário, desenvolve um mecanismo que o aquário vira um carrinho. O aquário tem um peixinho dourado dentro, evidentemente, senão não teria graça. E coloca uns botãozinhos para esse peixinho dourado mover o aquário. E o que esses cientistas de Israel descobriram? Gente, os peixinhos de aquário, esses peixinhos dourados, eles têm cognição e aprendem a dirigir. Fizeram experiência com vários desses peixes e tem aqueles mais barbeiros, mas tem aqueles que conduzem direitinho o carro aquário. Mais cedo ou mais tarde, se a coisa continua assim, a gente está dirigindo o nosso carrinho humilde no meio do trânsito da cidade e de repente
passa um peixe, vamos dizer um bagre, dirigindo um ônibus, um caminhão, e conforme for, se chamarem a gente no trânsito de cabeça de bagre, talvez não seja afinal um xingamento, pode ser um elogio pela nossa perícia ao volante. E pessoal, com essa Fora de Curva fica por aqui, desejando que todos os espectadores do nosso canal tenham um excelente final de semana. Voltamos na segunda-feira e não se esqueçam, botão no like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo se acharem ele interessante. Dessa vez foi interessante, não só pela economia, mas pelas inovações, pelos conhecimentos científicos que nós divulgamos aqui hoje. Então, até breve, muito obrigado pela atenção, tchau.